Os sistemas de partículas permitem-nos criar alguns efeitos visuais interessantes, como fogo, fumo, água, pó, entre muitas outras coisas. Portanto, tudo que sejam efeitos que possam ser, que implicam gerar diferentes quantidades de pequenas partículas que vão ser inseridas na nossa cena. Para criarmos um efeito de partículas, vocês vêm aqui ao botãozinho para adicionar Effects Particle System. Pronto, e depois vocês podem ver que o Unity começa logo aqui a spawnar diferentes partículas. Aqui no Inspector vocês vão configurar o vosso sistema de partículas com as funcionalidades e com as configurações que vocês quiserem. Como podem ver, isto tem milhentas possibilidades, milhentas propriedades. Há aqui propriedades para tudo e mais alguma coisa. Desde a duração, 5 segundos, se ele está a fazer loop ou não, ou seja, se ele está a repetir, neste caso, se não estiver a fazer loop e eu iniciar aqui o sistema de partículas, portanto você tem esta janelazinha que permite-vos testar o sistema de partículas, assim ele só tem a duração de 5 segundos. Ele faz 5 segundos de partículas e depois deixa de emitir partículas. Se vocês estiverem em looping, ele está sempre a repetir. Depois tem aqui, se vocês querem que o início seja retardado, a duração de cada partícula, a velocidade da partícula, portanto, a cor das partículas. Vocês podem mudar aqui a cor para aquilo que vocês quiserem. Se tem algum modificador de gravidade ou não, isto faz com que, por exemplo, que elas vão para cima ou não. Portanto, se tiver a 0, elas não são afetadas pela gravidade. Se tiver a 1, elas são afetadas pela gravidade. Se tiver a 2, são mais afetadas da gravidade, ou seja, o dobro da força. O espaço de simulação, se é local ou se é global. Se ele for local, quer dizer que as partículas acompanham o sistema de partículas. Se ele for global, quer dizer que, ou no mundo, quer dizer que as partículas ficam paradas no mundo onde elas são spawnadas. Por exemplo, se nós estivéssemos a fazer um fumo para o canto de escape de um carro, por exemplo, este seria o ideal, porque a partícula, o fumo não vai atrás, não vai agarrado ao carro. Se for local, vocês podem ver o arrasto e as partículas, mesmo aquelas que já foram inseridas na cena, também são arrastadas. Aqui é a velocidade da simulação, portanto, se vocês querem que seja mais rápido ou mais lento, o 1 é a velocidade normal. Se vocês quiserem mais lento, põem 0.5, por exemplo. Se quiserem o dobro da velocidade, põem 2. E depois há aqui o formato da emissão, a velocidade. Aqui é quantas partículas são criadas de cada vez. Assim são 100, assim são 10. Portanto, vocês podem pôr aqui o valor que vocês quiserem. Sendo que, se vocês repararem, ele agora cria 1000 partículas, depois para logo outra vez, porque está aqui o máximo de partículas, está em 1000, portanto ele vai gerar 1000 partículas. Enquanto elas não desaparecerem, não voltam a aparecer mais partículas. Portanto, se eu aumentar aqui um número máximo, ele vai estar sempre, até atingir o máximo, vai estar sempre a criar mais partículas. Naturalmente, o sistema de partículas é relativamente performante, portanto não é muito pesado para o sistema. No entanto, como tudo na vida, tem limites, convém não exagerarmos. Aqui é a forma em que as partículas vão ser emanadas. Portanto, vocês podem ter diferentes formas: cone, de uma esfera em que saem para todo lado, um hemisfério, portanto metade de uma esfera, um donut, uma caixa. E depois vocês podem controlar o tamanho da caixa. Por exemplo, se quiserem, se for uma caixa ou se for outra forma qualquer, vocês podem controlar o tamanho daquela forma que vocês escolherem. Portanto, há aqui imensas possibilidades para vocês experimentarem e tentarem fazer os vossos sistemas de partículas. Por fim, cá em baixo, depois destes todos, que eu não vou estar agora aqui a analisar, que são nunca mais saímos daqui, temos o tipo de render que é feito. Portanto, billboard quer dizer que é feito um render de uma textura sempre virada para o player. Se vocês colocarem mesh, quer dizer que vão estar a spawnar modelos tridimensionais. E depois vocês podem escolher qual é que é o modelo que vocês querem. Aqui onde diz cubo, vocês podem clicar e podem escolher outro modelo qualquer. Por exemplo, vou spawnar aqui rodas do carro. Agora tinha que lhe dar aqui um material
para se conseguirem ver as rodas, estão a ver? Então vocês podem spawnar, entre aspas, aquilo que vocês quiserem, podem ser só texturas, podem ser modelos tridimensionais, portanto pode ser o que vocês quiserem. Em relação aos materiais, existem materiais próprios para sistema de partículas, portanto, normalmente o sistema de partículas usa este tipo de texturas em que se possa não encher o espaço todo da partícula, mas só uma área, portanto uma imagem com o fundo transparente, para criar o efeito que aquilo é uma partículazinha que está no ar, ou que está a voar, ou que vai cair. Pronto, mas como podem ver, isto tem muitas opções. Nós depois por código podemos controlar quando é que o sistema arranca, quando é que o sistema para, e se nós quisermos podemos o destruir. Portanto, estes botões que nós temos aqui para testar o nosso sistema de partículas, também é possível fazer isto por código. Agora, eu normalmente prefiro utilizar sistema de partículas já feitos, e vocês podem encontrar na Asset Store muitos. Alguns são gratuitos, outros não, como é óbvio, mas naqueles assets que nós importamos existem também alguns sistemas de partículas. Portanto, vocês podem entrar aqui na pasta do Standard Assets, Particle Systems, Prefabs. Prefabs, vocês já viram, são pré-fabricados, portanto são objetos que estão prontos a utilizar. Então vocês podem experimentar o que é que eles fazem. Por exemplo, temos aqui um efeito de um avião, de um motor de um avião a jato, um afterburner. Temos o efeito de uma tempestade de areia. Já está a aparecer ali o pó da areia. Depois existem alguns sistemas de partículas que dizem mobile, que são mais ajustados para se vocês estiverem a fazer o jogo para telemóveis. Portanto, a ideia é que serão menos pesados e por isso correm melhor no telemóvel. Portanto, este aqui é um efeito de uma tempestade de areia no telemóvel. Alguns deles estão desativados, vocês têm que os ativar ali no cantinho para ele começar a fazer o render. Eu vou clicar aqui no Restart para ver se nós começamos aqui a ver o pó. Já aqui está o pó. Pronto, estão a ver, é muito menos pó, muito menos partículas do que são na versão que não é mobile. E então eu ia sugerir que nós colocássemos um efeito de partículas aqui nossa montanha, ou pelo menos na minha montanha. Se vocês fizerem uma montanha também podem colocar lá, que é o fumo. Portanto, há aqui uma que diz smoke, e então eu vou colocá-lo aqui por cima ali da minha montanha, e assim quando eu começar o jogo, quando o player entrar na minha ilha, já vê ali o fumo. Estão a ver ali em cima o fumo a aparecer. Pronto, e aquilo dá a sensação de que então que é um vulcão e que pode entrar em erupção de um momento para o outro. Se vocês quiserem agora, mesmo depois de o colocarem aqui, vocês podem vir aqui experimentar e fazer alterações ao sistema de partículas. Portanto, nada impede que vocês, se quiserem aumentar o número de partículas, por exemplo, aqui o máximo está em 500, vocês quiserem podem aumentar para fazerem um fumo maior, e podem aumentar aqui para 1000 e porem aqui, por exemplo, 60 de cada vez, 60 partículas de cada vez a serem inseridas. Portanto, eu ia sugerir que usássemos este aqui do fumo. E depois, para a nossa bomba explosiva, há aqui uns que nós também podemos utilizar, que são este aqui das Explosions. Mais uma vez, há aqui duas versões. Há uma versão que é para telemóvel, o Explosion Mobile, e a versão que não é para telemóvel, que é a que diz só Explosion. Neste caso, a explosão não é só um sistema de partículas. Portanto, vocês podem ver que tem uma luz, que é para fazer aquele efeito da explosão de uma luz muito forte. Tem uma força que é adicionada naquele ponto. Este aqui nós já fazemos pelo nosso código. Portanto, aquilo que eu vou fazer é utilizar este script, mas eu vou desativar este aqui, porque eu não quero que esta força se aplique, uma vez que nós já temos o nosso código, isso. E depois aqui dentro temos então vários, na realidade, vários sistemas de partículas. Portanto, temos aqui um que faz assim, uns efeitos em branco, portanto, da explosão, uma espécie de um fumo de pedaços que são atirados para o ar. Temos aqui este que faz uma bola de fogo, e este que faz umas faíscas, como vocês podem ver. Portanto, na realidade, este efeito
é composto por 3 sistemas de partículas e não só por um. Mas vamos utilizar um destes dois à vossa escolha, vocês podem decidir qual é que querem utilizar, sendo que nós vamos então desativar aqui a força. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar no nosso código da bomba. Portanto, eu vou aqui aos prefabs, nós temos aqui a granada, e aqui dentro da granada temos o código que faz a explosão. Então eu vou clicar aqui 2 vezes para abrir no Visual Studio. Cá está o nosso código. E já tínhamos deixado aqui também isto, portanto, para fazer o efeito de partículas. Então, vamos aqui em cima colocar uma referência para nós preenchermos depois ali no Inspector, portanto mais um Serialize Field, Game Object. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, efeito explosão, tudo pegado, sem espaços. Portanto, este vai ser o efeito da explosão que eu depois vou querer inserir aqui, melhor dizendo ali. Então, se eu tenho o efeito da explosão, portanto, se isto não for nulo, eu vou instanciar o efeito da explosão precisamente naquele ponto. Portanto, aqui dentro do meu if. Então faço qualquer coisa assim de género. var efeito igual instantiate efeito da explosão neste ponto, portanto vai ser o transform.position, e eu não vou aplicar nenhuma rotação, portanto ponho quaternion identity. Ok? Se nós tivéssemos um efeito de partículas feito por nós próprios, aqui a seguir nós íamos fazer efeito.play. Como estamos a instanciar um GameObject, e como este GameObject, vocês vão ver que ele já inicia automaticamente, portanto, o efeito de partículas, há aqui uma propriedade, deixem-me só mostrar-vos aqui no fumo, há aqui uma propriedade que é, se ele começa logo, isto play on awake, quer dizer que não é preciso mandá-lo começar, ele automaticamente inicia a spawnar as partículas. Então nós não precisamos de fazer o play na prática. Portanto, estávamos aqui na granada, e se vocês agora repararem, aqui na granada já tenho aqui para pôr o efeito de partículas que eu quero utilizar. Então eu vou outra vez àquela pasta dos Standard Assets, vou aqui a Particle Systems, eu vou escolher para já o Explosion e arrasto para ali. E agora, antes que eu me esqueça, vou aqui clicar no Explosion e vou desativar este script aqui, porque eu não o quero. Não quero que ele aplique aquela força. Portanto, nós no nosso próprio código já estamos a aplicar força, e por isso nós não precisamos aplicar aquela força portanto, nós já estamos a aplicar aqui esta força, não precisamos aplicar aquela força que o próprio efeito tem. Agora, ao fazermos isto, temos um problema, que é, nós não podemos destruir o objeto logo. Quer dizer, para já se calhar até podemos, uma vez que ainda não temos o efeito sonoro, que eu acho que nós aqui não colocámos ainda nenhum efeito sonoro, portanto para já se calhar até podemos. Vamos experimentar a ver o que é que acontece. Se o efeito de partículas tiver um som, que eu não sei se este tem ou não, nós não precisamos fazer mais nada. Se ele não tiver o som, então vamos ter que adicionar um audio source ou um audio clip e tocar o som ali naquele momento. Portanto, vamos voltar aqui ao Unity e vamos ver o que é que acontece quando eu lanço uma granada, para ver se já vimos o efeito de partículas da granada a arrebentar. Espera aí, que eu vou mudar o player de sítio, porque o player tal não está perto das granadas, e então eu não estou para andar a correr para um lado e para o outro só para apanhar aqui as granadas. Portanto, vou fazer aqui com que ele fique mesmo aqui ao lado das granadas, que ele tem que apanhar. Vamos então experimentar. Pronto, está aqui a granada, eu apanhei a granada, agora vou rodar para a granada e vou atirar uma. Estão a ver? O efeito que já faz. Não tem esse som, portanto vamos fazer nós o som da granada. Às vezes os efeitos de partículas já têm um som, este não tem. Então vamos aqui à nossa granada outra vez, ao código da nossa granada, portanto este aqui, granada explosiva.
E vamos precisar que a nossa granada tenha um audio source. Portanto, eu vou adicionar-lhe aqui um audio source. E vou... Portanto, eu não quero o play on awake, porque senão o som ouvia-se logo quando a granada é spawnada. Eu só quero que a granada, o som se ouça quando a granada explode. Portanto, e não sei se vocês se lembram, mas o código fazia com que a granada só explodisse passado 2 segundos. Então, eu vou fazer com que o som da explosão se ouça só passado 2 segundos. Eu estava a procurar aqui do áudio para ver se eu tinha aqui algum áudio para a explosão, mas eu acho que não tenho. Tenho aqui um botão, tenho aqui o Word, portanto eu vou ter que pesquisar. Lembram-se daquele site que era o Freesound, freesound.org. Eu vou ter que pesquisar aqui o som de uma explosão muito rápido. Não quero um som muito que dure muito tempo. Portanto, eu quero um som que seja relativamente pequeno. Vou pesquisar aqui Explosion. Explosion. Estou aqui a escrever isto tão mal que ele nem encontra. Explosion. Deixem-me testar a ver este. Isto é um bocado poderoso demais. Vai ser já este. Explosion 6. Para não perder mais tempo, vou fazer aqui o download. É o formato OOG. Não há problema. Portanto, eu agora vou aqui às transferências e vou buscar o som para ali. Deixem-me só mudar-lhe aqui o nome para explosão. Então, eu vou agora arrastar o meu som para a pasta do áudio que eu já tinha aqui. Deixem ver se o Unity importou isto bem. Parece que sim. Eu vou pôr isto em mono, só para que o estéreo seja o posicionamento do som à nossa frente. Portanto, eu não quero que o estéreo seja o som que vem no som, mas o posicionamento do som no mundo. Então, eu agora já devo conseguir arrastar a explosão para ali. Quero em 3D, portanto vou arrastar para ali este Spatial Blend. Tirei o Play on Awake para não se ouvir o som quando a granada é inserida no mundo, porque senão ouvia-se antes do tempo. E então agora vou fazer explodir, vou fazer o som da explosão. Portanto, eu preciso de uma referência para o audio source. Audio source. Então aqui eu preciso de fazer o get component do audio source. E agora, o que é que ele não gostou? Ele não gostou do nome, então eu vou mudar isto para audio source mesmo. Audio source. Pronto, não há crise. E agora aqui então, vou fazer audio source, play, e vai só ouvir o som. Pronto, e aqui então é a situação em que eu não quero que o objeto seja automaticamente destruído, porque senão o som era interrompido. Então eu vou dizer que eu vou só destruir o objeto passado 2 segundos, mas vou escondê-lo. Portanto, vou ao get component e vou ao renderer e ponho o enabled em falso. Portanto, isto vai fazer com que a granada, em vez de ser destruída, é escondida e só será destruída passado 2 segundos. Portanto, e assim devemos conseguir ouvir o volume da explosão. Vamos experimentar. Reparem que eu estive a fazer isto sempre aqui no prefab, na pasta project, portanto eu não tenho que aplicar estas alterações, porque elas já estão a ser feitas no original, portanto no prefab original. Pronto, eu vou apanhar então aqui a granada, vou mudar para a granada, vou atirar. E agora já se ouve a granada. Eu agora até perdi vida porque a granada estava próxima demais de mim.
mas agora já se consegue ouvir a granada. Está a acontecer uma coisa, que é o efeito da granada. O sistema de partículas está a ficar aqui. Estão a vê-lo ali? Portanto, está a ficar aqui. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele não está a ser destruído. Então vamos nós definir uma propriedade muito importante nos sistemas de partículas, que é para eles se autodestruírem. Portanto, eu vou aqui ao Explosion. Acho que não vai dar. Se nós tivéssemos só um sistema de partículas simples, por exemplo, aqui no fumo eu mostro-vos que há aqui uma Stop Action Destroy. Só que como nós aqui temos um sistema, um Game Object que tem vários sistemas de partículas, portanto não há aqui nenhum para nós desativarmos aqui. Então vamos ter que o fazer mais uma vez por código. E então por código fazemos assim. Portanto eu aqui fiz o Instantiate e eu vou mandar já destruir o efeito passado 2 segundos. Deve ser suficiente para se ver a explosão e depois ela desaparecer. Portanto, logo a seguir aqui a fazer o Instantiate, digo para o Unity passado 2 segundos destruir o meu efeito de partículas. Vamos lá experimentar a ver como é que está. Se for preciso aumentamos mais do que 2 segundos. Portanto, depende também do efeito que nós tivermos. Pronto, desapareceu. Estão a ver? Se calhar ainda está a desaparecer muito cedo, porque nota-se que ainda há partículas no ar e eu vou pôr, por exemplo, 4 segundos. Porque estavam a haver partículas no ar, ainda estavam e já estava a desaparecer. Pronto, agora está melhor. Se repararem, faz o efeito de partículas e depois acaba por desaparecer. E aqui não fica nenhum clone do efeito de partículas. Há aqui clones, mas é de NPCs, não é do efeito de partículas. Pronto, onde é que nós podemos usar mais efeitos de partículas? Aqui no nosso jogo podemos usar efeitos de partículas, por exemplo, quando nós disparamos balas e podemos fazer aparecer assim uns pequenos flares, uns pequenos faíscazinhas. Já agora está aqui este flare que pode ser engraçado se vocês quiserem, por exemplo, ter uma cena em que o player anda com uma chama para iluminar a cena. Também poderá ser engraçado, por exemplo, quando é de noite, para se ver no jogo. Mas poderá ser interessante vocês fazerem como eu estava a dizer, um sistema de partículas quando o player dispara a arma aqui no disparar. Portanto, poderá ser mais uma situação que nós podemos experimentar. Quando nós disparamos aqui na variável it, nós temos o ponto que foi onde houve a colisão, e então nós podemos instanciar esse efeito nesse ponto, e poderá ser interessante para vocês experimentarem. O código basicamente será qualquer coisa assim deste género. Portanto, precisamos aqui do efeito de partículas. Vai ser um Game Object, por exemplo, eu vou-lhe chamar no mesmo efeito como o outro. E, portanto, se ele atingir alguma coisa, nós aqui tiramos vida. Não é? Aqui damos a força se tiver um rigid body, e então aqui podemos instanciar o efeito de partículas. Var, como é que eu lhe chamei? Acho que foi efeito, exatamente. Portanto, vou usar efeito com E minúsculo, porque lá em cima tem efeito com E maiúsculo, que é o modelo. Instantiate, efeito com E maiúsculo, na posição é o it point, e eu não quero rodar, portanto vai ser Quaternion Identity. Pronto. Só um pormenor: se efeito for diferente de nulo, portanto para o caso de, se eu não tiver, aliás eu acho que nem precisamos desta parte, porque não vamos
não o vamos destruir por código, vamos destruir a licença por código. Portanto, se eu tiver um efeito definido, então vou instanciá-lo. Agora, tentado-nos aparecer aqui o efeito, já ali está, e vamos então criar o efeito de o sistema de partículas. Portanto, vamos aqui, vou fechar aqui, eu vou aqui criar então um sistema de partículas, Particle System, vou chamar, por exemplo, efeito bala. Eu para já não vou mudar nada do que aqui está, portanto poderá ficar ao vosso critério. Só vou lembrar que se isto é um efeito de uma bala, portanto não é looping, é só para acontecer uma vez e parar, portanto é para fazer qualquer coisa e parar. E o que eu quero é que o stop action, portanto quando ele parar, que ele se destrua. Portanto, em vez de 5 segundos provavelmente vai ser muito menos, vai ser para aí 1 segundo ou qualquer coisa assim do género. Portanto será uma coisa muito pequenininha. Máximo 1000 partículas, mas ele está a emitir poucas partículas de cada vez, portanto eu vou pôr para aí que 100 partículas e 20 de cada vez. Pronto, já está um bocadinho melhor. Provavelmente a velocidade, a duração, a velocidade aqui se calhar tem que ser também um bocadinho maior, que é para dar um efeito maior, ok. E muito provavelmente aqui no shape, eu não quero uma coisa assim tão grande, eu não quero que elas se espalhem muito, portanto o que eu vou fazer, desculpem, o que eu vou fazer aqui no shape é diminuir a altura, portanto a altura dele. Aqui no Y provavelmente 0. Não é no Y porque ele está rodado. Eu acho que ele está rodado. Pois ele está rodado 90 graus. O que quer dizer que não é no Y, mas sim no. Deixem lá ver. No Z. 0.2. Também não quero tão largo. 0.2, 0.2. Deixa lá ver assim como é que fica. Ok, já não se espalha tanto, portanto a ideia será que ela não se espalhe tanto. Existe aqui uma propriedade que às vezes dá jeito, que é a velocidade ao longo do tempo, ou então melhor ainda, deixem-me aquele da gravidade, o modificador da gravidade. Pronto, vamos só para experimentar, depois com mais tempo podemos melhorar. Portanto, eu vou criar o prefab dele, portanto arrastei aqui para baixo para criar o prefab, vou apagá-lo e agora vou a minha arma 3 e vou arrastar para ali o efeito da bala e vamos ver o que é que acontece quando eu disparo, para ver se já se vê este pequeno efeito. Pode haver aqui um pequeno bug, que é o facto de ele estar rodado e eu estar a dizer que exatamente é o que está a acontecer. Se repararem, como ele está rodado, ele está, em vez de ir para cima, está a ir para o lado. Portanto, eu tenho que ir aqui ao efeito e vou pôr aqui isto a 0. Portanto, a rotação a 0, que é para ver se ele emite para cima. Deixem-me tentar outra vez, apanhar aqui bolas. Sinceramente, não me parece que tenha mudado muito. Vamos experimentar. Eu vou arrastá-lo aqui para a cena para ver como é que ele está agora. Eu acho que ele está a emitir para o lado. Quer dizer que aqui no shape, onde é que está o shape? Está aqui. Exatamente, estão a ver o shape como é que está? Está a emitir para o lado por causa disto. Portanto, eu quero que ele emita para cima e não para o lado. Vou aqui rodar então. Acho que era menos 90, não era? Ok. Vou fazer aqui o apply. E agora vou apagá-lo. E vamos ver outra vez como é que ficou. Pronto, fazer jogos é mesmo isto. É irmos experimentando as nossas ideias, irmos testando e irmos construindo. Pronto, estão a ver, já faz um pequeno efeito sempre no sítio onde eu acerto. Até quando acerto num NPC, faz o efeito nele. Nós depois podemos criar, com mais tempo, podíamos criar diferentes efeitos para o sítio em que estávamos a acertar. Portanto, se acertássemos num NPC, podíamos fazer um efeito de cor do sangue, por exemplo. Mas isso poderá ficar para aqueles que querem fazer uma coisa um bocadinho mais complexa.